Graça e paz, eu sou o Bispo Henrique de Paula e nós estamos começando o seu Momento com Deus de hoje e eu quero abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que bom que você tem ouvido a palavra do Senhor, que você tem esse interesse de dar ouvidos à palavra profética de Deus, porque é a palavra que nos conduz, né? É muito importante saber que nós estamos vivendo, estamos caminhando de acordo com a palavra do Senhor. E a cada dia nós temos orado e temos buscado ao Senhor para trazer para você uma palavra profética que abençoe a tua vida, que te faça caminhar firme, para que os teus pés estejam na rocha, para que a palavra te traga vida e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós vamos ler hoje o que está escrito em Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos, são versículos bastante conhecidos nossos. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Bom, meus amados, para nós hoje é um pouco estranho, né, que Deus tivesse exigido de Abraão um sacrifício desse tipo. Seria muito difícil na nossa cultura e vivendo no presente século a gente entender o que Deus estava pedindo para Abraão. Mas não naquela época, né? Eu queria lembrá-los de que naquela época o sacrifício de crianças era muito mais comum do que se imagina. Alguns deuses exigiam o sacrifício de crianças, né? Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Temos Deus Moloque, por exemplo, que exigia sacrifício de crianças. Portanto, não era uma coisa tão difícil de entender ou tão fora da realidade, né? Aquele pedido de Deus, aquela ordem que Deus deu a Abraão para testá-lo. Deus disse para Abraão: olha, pega o teu filho, o filho que você ama, teu único filho legítimo, o filho que você teve com Sara. Leva o teu filho para um lugar que eu vou te mostrar e ali você vai sacrificar o teu filho. Eu sempre que vou a Israel, eu fico olhando lá para o Monte Moriá. O Monte Moriá é aquele que fica ali na esplanada das mesquitas, onde nós temos ali a mesquita da rocha, né? Aquela da cúpula dourada. E ali foi o lugar onde Deus determinou que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Bom, falar de sacrifício é difícil, porque as pessoas não gostam de sacrificar. Aliás, nos últimos tempos, a gente percebe que sacrificar é algo que definitivamente as pessoas não querem fazer. As pessoas não querem sacrificar nada, as pessoas estão em busca de benefícios, elas querem receber e nunca dar, nunca oferecer. Mas, obviamente, nós temos uma missão nesta vida, principalmente como igreja do Senhor Jesus, e a nossa missão maior é buscar a semelhança de Deus. É restaurar a semelhança de Deus que foi destruída em nós por ocasião do pecado de Adão e Eva. Eles pecaram e o maior prejuízo que nós tivemos foi que deixamos de parecer com Deus, com o Criador. Perdemos a semelhança do Criador. Você sabe que nós somos criados à imagem e semelhança do Altíssimo.
mas por causa do pecado, nós perdemos essa semelhança. E para nos tornarmos mais semelhantes a Deus, algo que nós precisamos desenvolver é a capacidade de sacrificar para Deus. Você observa o que Deus fez quando Deus olha para o mundo, quando Deus percebe que o mundo está perdido, quando Deus observa, percebe que o homem não estava sendo capaz de cumprir a lei e que não seria salvo pelo cumprimento da lei, porque ele se mostrou incapaz de obedecer à lei de Deus. Então, Deus decide enviar o seu filho. Ele deu o seu filho. A Bíblia diz que Deus deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o plano de salvação estabelecido por Deus exigia que Deus sacrificasse aquilo que lhe era mais importante, o seu próprio filho. Alguém que não havia experimentado o pecado deveria pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Somente desta forma a lei poderia ser cumprida. Então o Senhor veio como um presente de Deus. Deus deu o seu Filho unigênito. Ele se propôs a sacrificar a seu Filho. Você entende? Então, nós como igreja, se buscamos a semelhança de Deus, nós temos que começar pela disposição de sacrificar pelo reino. Hoje as pessoas não estão querendo mais sacrificar por nada. A verdade é que as pessoas cada vez menos querem sacrificar, inclusive pelo casamento, pela vida de um filho. Antigamente o casamento passava por situações difíceis demais e a esposa ficava ali aturando, muitas vezes até traição. Ela se sacrificava para manter o casamento, se sacrificava por causa dos filhos. Hoje as pessoas não querem mais pagar esse preço, né? Hoje as pessoas estão cada dia menos dispostas a pagar qualquer preço. Assim também é pelo reino. Você pega a igreja apostólica e você percebe que naquela época ser cristão não era nada fácil não, meu irmão. Não era nada fácil não. As pessoas, elas davam suas vidas, entregavam suas vidas, elas se sacrificavam, estavam dispostas a morrer pelo Evangelho. Elas eram presas quando havia perseguições, aqueles períodos de perseguição, elas eram presas e muitas vezes lançadas às feras. Não é? Nós temos isso relatado na Bíblia em alguns momentos, esses períodos de perseguição. Nós temos a história que conta, que narra situações em que muitos foram queimados vivos, como aconteceu em Roma. E as pessoas se sacrificavam. E diz a Bíblia Sagrada que elas ainda se alegravam por terem tido a oportunidade de sacrificarem por Deus, né? Por Jesus. Hoje você percebe que as coisas mudaram bastante, né? A pessoa fala, tá difícil de ir para a igreja. Às vezes, quando chove, as pessoas não vêm porque está chovendo. Quando está quente, não vem à igreja, ao culto, porque está quente demais. Quando está frio, não vem porque está frio. Sabe? E você pega algumas décadas atrás aí, as pessoas andavam quilômetros e quilômetros para participarem dos cultos, da escola bíblica. As pessoas na roça, ainda hoje,
né? As pessoas, os cristãos que moram na roça, eu viajo muito aí pelo interior de Minas Gerais e às vezes você vê domingo as pessoas andando na beira do asfalto quilômetros e quilômetros para participar do culto. E aqui na cidade grande, as pessoas, né, às vezes com o carro parado na porta, tô disposto hoje, sabe? As pessoas estão perdendo essa noção de sacrifício. Mas o sacrifício é que exterioriza a qualidade da aliança que nós temos com o nosso Deus, com o Senhor. Se você não é capaz de sacrificar um pecadinho qualquer, então você não nasceu de novo, meu irmão. Porque coisas muito maiores Deus tem para te dar. E você não é capaz de negar, às vezes, um pecado que satisfaz a tua carne, algo que você não é capaz de dizer, não, peraí, não quero isso para minha vida não, sei que isso aí está desagradando a Deus. Aí você acaba não querendo sacrificar pequenas coisas. Paulo nos ensinou que tudo aquilo que antes era para ele muito importante, ele tinha como refúgio, como lixo, como estrume, comparado com as coisas maravilhosas que Deus havia dado a ele e que Deus ainda tinha para dar a ele. Oh, glória a Deus, meu Pai, oh Jesus. Então o Senhor disse para Abraão, Abraão, olha, eu quero te dar muita coisa, você vai ser o pai de muitas nações, você vai ser lembrado por toda... Enquanto existir ser humano na face da terra, seu nome vai ser lembrado. Eu quero te honrar, Abraão, você vai ser pai de uma nação da qual virá o Salvador. Mas olha, você tem que passar pelo teste. Pega teu filho, vai lá, sacrifica teu filho para mim. Eu quero dizer uma coisa, muitas vezes Deus não tem abençoado a muitos porque não passaram no teste. Deus já te testou, meu irmão. De repente Deus já te fez passar pela prova e você perdeu a chance de conquistar o coração de Deus. Pense nisso. Receba essa palavra. Coloca a tua vida no altar. Esteja disposto a sacrificar pelo reino, pela obra do Senhor. Busque a Deus, coloque como prioridade a sua relação com Deus. Porque certamente depois de aprovado, Deus vai fazer coisas tremendas acontecerem na tua vida. Oh, glória a Deus. Vamos orar, vamos. Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai querido, é tão bom saber que o Senhor nos ama e que o Senhor foi capaz de enviar o seu próprio Filho para pagar o preço do nosso pecado. Saber que hoje nós estamos salvos, não por méritos próprios. Se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos ser salvos. Porque ninguém há, e a própria Bíblia afirma categoricamente isto, que possa ser salvo por suas próprias obras. Ninguém será salvo por suas próprias obras, até para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. Nós conquistamos a salvação única e exclusivamente pela graça mediante a fé. E eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude a viver a nossa vida cristã intensa, profundamente, que nós possamos estar dispostos a sacrificar pelo reino sempre que for necessário, que possamos não medir esforços na hora de fazer algo pelo reino, na hora de dizimar, na hora de consagrar nossas ofertas, na hora de ter disponibilidade para o Senhor. Oh, meu Deus, tudo o que nós pudermos fazer pelo reino, não importa que sacrifício isso exija, ainda é pouco perto do que o Senhor tem feito por nós. Oh, aleluia, Jesus, glórias ao teu nome.
Toma a nossa vida em tuas mãos. Ajuda-nos, meu Deus, a estar dispostos a qualquer sacrifício pelo reino. Isso é maturidade, isso nos permitirá crescer, isso nos fará enxergar a tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e todos digam amém.